Olá, eu sou a professora Cida Vidigal e hoje estou aqui recebendo as nossas convidadas para falarmos um pouco sobre um tema extremamente importante. Nós representamos o Grupo Educacional IPEMIG, um grupo que já está há mais de uma década trabalhando na área educacional. E essa conversa de hoje, ela vem a partir de alguns acontecimentos que estamos presenciando, ouvindo, assistindo aí várias reportagens sobre, e que nós, educadores, temos aí o interesse e a necessidade de conhecer. Nós vamos falar de um tema que tem um nome aí estrangeiro, mas que é o homeschooling, que na verdade, em bom português, é a educação domiciliar. Esse tema ainda não foi regulamentado, mas o projeto está tramitando e pode ser regulamentado a qualquer momento. Para a nossa conversa de hoje, eu convidei as educadoras Suelen Aparecida Miguel de Souza e Elaine Ramos Marques, que são também parte do Grupo IPEMIG, são educadoras do Grupo IPEMIG, que vieram e que aceitaram o convite para fazer parte desta conversa, desse bate-papo sobre esse tema que eu sei que vai interessar a você, vai interessar a várias pessoas, porque faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E para começar, afinal de contas, professoras Suelen e Elaine, o que é homeschooling? O homeschooling é uma educação, é o chamado ensino em casa, né? O ensino doméstico, é o ensino pelos pais, né? É um termo usado internacionalmente para identificar uma modalidade de educação. Ainda temos, assim, dúvida. Vão surgir questionamentos, é o que nós vamos discutir aqui hoje. Muitos prós e muitos a favor, a contra. Mas eu acho que... como que eu posso falar? É um assunto que vale a pena a gente falar sobre ele. Ser discutido. Ser discutido. Mesmo porque o homeschooling não é algo, apesar de ser um assunto novo, né? Para muitas pessoas é um assunto muito novo, mas é algo que se vem falando desde a década de 70, por exemplo, né? Quando um professor universitário, John Holt, né? Escreveu ali uma crítica sobre a educação daquele momento, a maneira como se estava educando as crianças, né, naquele tempo. Então, a partir dali, esse assunto já vem sendo falado e essa modalidade de ensino ela já vem sendo praticada há um tempo, né? E é interessante, né, professora Suelen e professora Elaine, que muito antes da década de 70, Sim. né, nós vamos lembrar lá dos preceptores da antiguidade, Sim. né? Todo bom monarca, todo bom nobre tinha um professor, né? E aí esse professor entendido como um grande sábio, Sim. que o iniciava nas ciências, né? Nos conhecimentos. Exatamente. E isso acontecia dentro do espaço da casa, né? Do espaço do lar. Nós temos muitos escritores, inclusive, que foram educados em suas casas, né? C.S. Lewis, por exemplo, é um grande escritor e que teve aí uma educação domiciliar. Então, assim, isso já vem de muito tempo. Muito bom, muito bom. Eu queria entender um pouquinho mais a respeito disso. Por exemplo, se essa modalidade for regulamentada aqui no Brasil, parece-nos que será como uma modalidade. Isso será imposição? Será obrigatório? Facultativo? Quem é que vai poder utilizar? Existirão requisitos? Como é que é isso aí? Para a gente entender melhor, porque a gente precisa entender o que é, afinal de contas, Sim. né?
ela não vai ser obrigatória, né? É uma escolha que a família ela vai poder fazer, né? De querer educar o seu filho em casa. Optar por isso, né? Mas antes disso, eu particularmente acho muito importante a gente falar sobre essa regulamentação. Por quê? O que é viável para mim pode não ser viável para a Elaine. E se hoje a gente tem aí um grupo, e inclusive a gente tem um grupo grande de pessoas, né? Hoje, aqui no Brasil, a gente tem em torno de 7 mil famílias que já praticam essa modalidade de educação. Então, quando a gente fala sobre isso, a regulamentação ela é importante sim, ainda que eu não concorde, ainda que eu não queira aderir a essa modalidade de ensino. Por quê? Se tem gente fazendo, então a gente precisa tentar amenizar os possíveis prejuízos para a criança e para o adolescente que vai vivenciar essa modalidade de ensino. Eu acho que vai atingir um público bem restritivo, porque o que o projeto menciona é que um dos pais, né, tem que ser graduado, ou técnico, ou contratar um professor especializado. A nossa realidade é outra. Então, são fatores que vai restringir essa modalidade. Não vai ser... Eu não acredito que vai ser benéfico para todo mundo, não. Com certeza, né? Por ser uma modalidade aí, a gente percebe que como a professora Elaine está trazendo, né? É algo que vai ser restrito a um determinado grupo, até porque exige um aparato, né? Um aparato Sim. que não é barato, que não é viável para a grande maioria das famílias. Mas me surpreendeu, professora Suelen, esse número aí de 7 mil famílias. Então, isso é uma realidade que nós já estamos convivendo com ela, mas a qual nós não conhecíamos, né? Sim, sem falar nas famílias que praticam, mas não expõem isso, né? Por medo, por insegurança, por conta das críticas, por medo de ser denunciado, né? Então, assim, é importante a regulamentação exatamente para que se vai fazer, né? Se a família ela tem o direito, talvez, né? De optar por isso, que seja feito de uma maneira correta, né? Essas exigências, elas são de extrema importância, porque, como tudo, né? Acho que como tudo na vida, tem coisas boas e tem coisas ruins também. E eu acho que quando a gente fala de benefício e de prejuízo, nesse assunto a gente tem que sempre focar na criança e no adolescente. Se vai ter benefício, tem que ser principalmente e primeiramente para eles. E se vai ter prejuízo, vai afetá-los também. Então, a gente precisa pensar em aumentar os benefícios e diminuir as deficiências e os prejuízos. Então, a regulamentação ela é importante por isso. Porque se eu exijo que um pai tenha uma formação superior, vai restringir. Mas é para o bem da criança. É para que ela tenha uma educação de qualidade. Eu sou muito a favor da instituição regular de ensino para o aluno, porque a escola, nós não só aprendemos coisas, mas tem a interação social. Sim. Tem a formação da criança. São os desafios que ela é posto à prova para a vida adulta. Então, nós não estamos falando somente de ensino, nós estamos falando aí da interação, o convívio, são desafios para a vida adulta. O bullying é uma forma de experimentação de como ela vai enfrentar isso no dia a dia, até para a vida adulta, relacionamentos. Então, não é somente um currículo escolar, né? Esse seria, então, né, professora Elaine, um ponto que talvez pudesse ser considerado como um ponto prejudicial. Claro. A ausência daquele puxão de cabelo, daquele bullying, né? Que na prática é a famosa zoação, né? Que a meninada gosta. É respeitar as diferenças, é conviver com os diferentes e saber que existe isso. E talvez seja o ponto máximo, né, desse lado negativo. Porque se você tem uma pessoa bem preparada, ela vai
conseguir ensinar para o outro, né? Se você tem ali um currículo escolar, ele vai conseguir. Mas e esse relacionamento? E essa troca? Que é importante, sim, acontecer. Nós estávamos até conversando sobre isso agora há pouco. Se você pega uma criança e leva essa criança para a escolinha, né? Como a gente gosta de falar, vou levar o menino para a escolinha. Como uma criança desenvolve ali. Ela aprendeu a falar em casa, né? Em casa a gente já ensinou as cores, a gente já falou lá o que é A, o que são letras, o que são números. Mas quando ele tem um contato com o outro, é onde ele vai aprender a troca dessas informações. Então, talvez o prejuízo, né, no meu modo de ver, esse seja o ponto máximo, assim. É essa troca. Eu entender, eu aprender a respeitar o outro, eu aprender com o outro, com a diferença do outro. Então, assim... Trabalhar essas habilidades. Exatamente. E quando a gente pensa, né, num modelo educacional que busca a diversidade, que busca o encontro com as diferenças, que busca a possibilidade da integração e interação entre os saberes, né, dos mais variados matizes. Então, o que a gente percebe é que esse, como a professora bem expôs, talvez fosse o ponto máximo aí, né, do que pode ser considerado um prejuízo para essa criança. Sim. Mas eu me interessei muito pelos que estão fazendo, né, pelos que estão fazendo. E aí eu gostaria de conhecer, de perguntar para vocês quais são as etapas de ensino que poderiam ser feitas em casa. Eu posso ter porque a gente sabe que hoje a gente tem a educação fundamental, né, o ensino médio e o ensino superior. No próprio ensino médio a gente tem as possibilidades profissionalizantes e tudo mais. E que até as novas propostas, né, essas propostas que são mais diferenciadas, uma formação mais integral, elas estão, de alguma forma, elas criam uma maior dificuldade, ou talvez não seja dificuldade, mas assim, elas exigem mais dos professores, das instituições de ensino. E aí eu queria entender o que eu posso propor para ensinar na minha casa, ou se eu quiser adotar esse modelo, até onde eu posso ir com essa educação domiciliar e onde eu tenho que entregar para o Estado para que ele dê prosseguimento. Como é que funciona isso? O que o projeto propõe é que os alunos vão ter uma avaliação, né? O currículo que os pais vão ter que acompanhar diante da BNCC, né? A escola com que eles vão ser matriculados vão passar esse currículo, né, para os pais ou o professor que for contratado para estar acompanhando esses alunos. Eles vão ser submetidos a uma avaliação. Não obrigados, né? Vão ser direcionados para a escola, ter que ser apresentado essas atividades, e no final do ano vai ter uma avaliação. Se aprovados, vão ter o certificado para o ano seguinte. É porque não é uma coisa solta, na verdade, né? Não, os pais não vão poder eles ensinar... não vão... eu escolho aqui o que meu filho vai aprender. Não, ele vai ter ali um currículo, né? Que ele precisa ser, inclusive, matriculado, né? Terão escolas onde a família precisa se matricular, né? Para que ela possa, enfim, seguir esse modelo. E ela tem que seguir um currículo. Então, na verdade, isso que a senhora colocou aí, né? Vai ali lá do ensino infantil até ele finalizar o ensino médio. Ele precisa seguir o mesmo currículo, né? Ele precisa seguir ali como se ele estivesse matriculado em uma escola regular, né? Então, não é uma coisa solta. Não poderá ser uma coisa solta. É claro que nessa educação, nesse modelo, eles terão aí outras formas de aprender essas disciplinas, né? Então, assim, atividades ao ar livre, enfim, não é só ali dentro uma metodologia diversificada, né? Exatamente. E é interessante quando você fala isso, porque eu fico imaginando
já estou fazendo, né, a pintura mental ali, né, da pessoa, da família, ensinando, educando ali as crianças e fico imaginando como que isso vai ser desafiador, né? Como é desafiador para o pai, mas ou o tutor, né? Pelo que vocês disseram, eu poderia, por exemplo, eu sendo uma pessoa que queira educar em casa, eu poderia ser esse educador, ou poderia delegar isso para um terceiro, ou para outros terceiros, seria isso? Seriam os chamados professores particulares, né? Sim. E para além disso, as famílias também terão que ter tutores. Além, né, dessa escolha por um professor, ela também vai ter que ter um tutor, onde ela teria que prestar contas, né? Dar uma devolutiva do desenvolvimento dessa criança. Se ela está aprendendo, enfim, como que está ali a caminhada escolar dela, né? Esses tutores, então só para as pessoas que estão nos ouvindo, esse tema é um tema muito importante, muito interessante, né? E muito polêmico. Sim. Extremamente polêmico, né? Então eu quero educar, eu tenho que procurar uma escola que tenha um projeto, um projeto viabilizado ali para acompanhamento desse processo. Exatamente. Eu vou receber um currículo, né, uma base curricular de conteúdos que eu terei que ensinar para o meu filho ou para aquela criança, para aquela pessoa que está recebendo aquela educação. Materiais específicos para que ele possa... Materiais específicos. Então, quem vai me entregar tudo isso é o Estado, é isso? Isso. É a escola que for... A escola onde você vai... exatamente. A escola onde você é matriculado, né? A educação é feita em casa. Mas ela precisa ser, de qualquer forma, ela precisa ser feito isso juntamente com o Estado. Os pais têm que fazer essa matrícula à escola, junto à escola, seja ela pública ou particular. É porque quando a gente fala dessa modalidade de ensino, a primeira impressão que vem é tipo, eu ensino na minha casa e eu faço do jeito que eu quero. Da forma que eu quiser. Sim. E não pode ser não assim. É assim. Por isso que eu, né, falando de mim, é um modelo de ensino que para mim não serviria. Eu não tenho estrutura para isso, né? Professora, eu não teria estrutura nem emocional e tão pouco. Exatamente. Mas por isso é importante a regulamentação. Sim. Porque não é uma coisa solta. Não é simplesmente eu pego meu filho, eu decidi que a partir de agora você não vai para a escola e eu vou te ensinar da maneira como... Não é assim. Achar correto, não. Tem um currículo, precisa de regras para isso, né? Para que a criança não seja prejudicada. Nesse sentido, assim, no sentir de vocês, né? Ambas são mães, né? Aliás, essa é uma mesa formada por mães, né? Educadoras, mas pelo que eu já sentia que nenhuma de nós estaria disposta a educar os próprios filhos, né? Nos conteúdos, né? Que fiquemos bem claros, né? Nos conteúdos das bases curriculares, né? Dentro aí da base nacional curricular, comum curricular, não é isso? Quais são os maiores desafios, assim? E agora eu quero que vocês imaginem lá os pequenos de vocês ou os grandes de vocês. Quais seriam os maiores desafios para uma metodologia caseira dessas, né? Porque pelo que a gente consegue perceber, o que muda muito, o diferencial é apenas a metodologia, é a forma como. Sim. Porque o conteúdo, ele vai ser ou deve ser comum. Sim. Mas a forma como, qual que seria? Como é que vocês se enxergam? Eu gostaria que vocês trouxessem um pouquinho também da experiência pessoal de vocês. Eu acho que seria assim, um desafio muito grande, né? Não é, Mãe do Léo e do Rafa. Mãe do Léo e do Rafa é um desafio muito grande. Porque não é só o conteúdo que você precisa passar, né? Porque educar, a gente já faz isso no dia a dia, né? Desculpa. Mas eu acho que você precisa ter uma estrutura
emocional também para poder lidar com isso, sabe? A gente precisa pensar assim, que prejuízos eu posso causar emocionalmente no meu filho quando eu mesma vou ensinar para ele? Porque às vezes, gente, vamos combinar, às vezes a gente vai ensinar um para casa que você, depois de um dia de trabalho cansativo, é muito desafiador. Sim. Então, assim, o que eu posso gerar nesse menino? Se às vezes, né, ali na hora de ensinar um para casa, e ele te responde de um lado, e você fica nervosa do outro, e você fica agitada, e aí? Que como é que bem vai mãe, ser? né? Que é bem mãe, sabe? Emocionalmente, então, né? exatamente. Então, assim, o Falando. preparo disso precisa ser para além de uma Sim. formação acadêmica somente. Eu preciso Sim. entender bem tudo que envolve esse ensino, porque não é tão simples, sabe? A gente estava até conversando, né, que professor, gente, tem que dar muito valor, porque você imagina uma sala com 25 crianças, ele tem todo aquele domínio. Mas com o filho é diferente, gente. Com o filho é diferente. Por que é diferente? Aí eu queria que você olhasse para os seus filhos. O que você acha que não daria certo? Eu acho que... Vamos compartilhar com as mães que estão nos ouvindo. Vamos abrir nosso coração. Vamos compartilhar com as mães. Eu acho que assim, ó, porque o aluno na sala de aula, né, quando você fala pra ele, você tem que falar, ô fulano, calma, filho, fica quieto, não faz isso, vamos lá na diretora. Em casa, não. Em casa, aí você já fala, eu já falei pra você ficar quieto, pra você não fazer isso, presta atenção. Hoje vai ficar sem celular. Hoje, sabe, envolve vai... muito mais. Tem aquela disciplina da casa. O emocional vai falar, Exatamente. você é uma mãe controladora, então vai jogar para este lado, né? O lado emocional. Você tem filhos, Elaine? Eu Conta um tenho pouquinho. 2 filhos. Eu tenho um de 12 e uma menina de 19. Você educando lá o seu menino de 12, como é que seria? Hoje é um pouco complicado. Pela internet, pelo celular, né? Hoje as proibições, mas as proibições vão ser em cima do celular. E vai chegar nesse momento, mãe controladora, porque... Então, eu não acho que combina. Nem para mim, eu acho muito complicado a gente conciliar mãe e ser educadora. A mãe e a professora, né? A mãe e a E professora. tem necessidades que são específicas também, né? Igual o Rafael, por exemplo, ele tem um grau de hiperatividade. O Rafael tá com qual idade? Rafael tem 11 anos. Então, poxa vida, além de você ter que ensinar ali um currículo, né? Seguir ali um currículo, você tem que saber lidar com isso também. Porque a maneira dele aprender é diferente. Como lidar com isso? Então, é para além de apenas seguir um currículo escolar. Como lidar com uma criança que tem alguns déficits, entende? Então, o assunto é muito extenso, é muito... Vocês me fizeram lembrar uma experiência que eu vivi com o meu filho o mais novo, né? Hoje eu tenho 2 filhos, hoje o mais novo tem 25 anos. E eu me lembro, e sou formada, né? Eu tenho a formação em letras e sou formada também em direito, então, mas uma vez ele lá às voltas com para casa de português e ele me pediu ajuda e veio muito isso quando você falou, né? Porque nós somos mães, mas nós também somos profissionais. Então, depois de um dia inteiro de trabalho cansativo, ele me chama e pede que eu explique para ele, se eu não estiver enganada, né? Arthur, se você estiver me ouvindo, por favor, não me corrija em público, né? Mas se eu não estiver enganada, era uma questão de análise morfológica. E eu tentava explicar para ele, mas eu estava sem paciência, porque eu queria que ele entendesse na minha linguagem, da forma como eu sabia. Em momento nenhum eu levei em consideração que eu já era alguém, né, que já tinha um mestrado naquela área e que ele era um menino de 4ª série, de 5ª série, que hoje é o 6º ano, né? Sim. É o 6º ano. Então, assim, ele estava num momento extremamente iniciante ainda. E eu eu já com esse caminhar, né, eu não tive
paciência, né? Talvez o contexto não favoreceu. E ele olhou para mim e falou assim: mãe, e você, professora? Então, há um conflito, Sim. há um conflito de circunstâncias, né? Porque, ao mesmo tempo, você coloca no mesmo ambiente aqueles vários personagens. Sim. A mãe, Os vários papéis, os né? vários papéis, né? E é importante a gente pensar quais conflitos isso pode gerar dentro da casa. Sim. Né? Porque, poxa vida, é muito pesado, né, para uma mãe. Porque, veja bem, eu penso também que, como uma mãe que trabalha o dia todo, ela vai ter condição de educar o seu filho. Não estou dizendo da educação que já acontece dentro do lar, né? Mas de ensinar ali para ele português, matemática, ciência, geografia. Então, assim, essa família também vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? Porque um dos pontos também é que a presença dos pais, ela precisa ser fundamental ali dentro, né? Nesse processo. Então, assim, pessoas vão ter que ceder também. Eu sigo uma família que eles praticam, né? O homeschooling. Eles são um grupo de famílias, né? E eles já fazem isso. E a mãe, sempre ela fala sobre isso. Ela fala, gente, o mais difícil para mim é manter o controle. O mais difícil para mim é não perder a paciência. O mais difícil para mim é não dar uns gritos em hora, sabe? Então, assim, é um ponto muito importante a se pensar, sabe? O desgaste, talvez, que vai acontecer. Porque em algum momento ele vai acontecer. Porque, por exemplo, se você é professor e você vai para a sala de aula, você não pode ou não deveria levar ali para dentro os seus problemas de casa. Mas e quando você está em casa, junto com os problemas da casa, as dificuldades que todo mundo tem no dia a dia, e junto a isso, um currículo ali escolar para você poder ministrar sobre o seu filho. E é interessante, né? Porque nós ainda estamos vivenciando aí a pandemia, ou o rebote da pandemia, né? Porque nós ficamos praticamente 2 anos com as crianças fora da escola e agora retornando aí com alguns cuidados, a gente vê que avançamos, né? Porque o número de mortes diminuiu significativamente, porém, a gente tem notícias aí que ainda há, né, muita transmissão do Covid e foram relatos recorrentes, né, de pessoas que se sentiram, inclusive, expostas, pais que se sentiram expostos, tendo que, muitas vezes, auxiliar os filhos, porque eles também não tinham um conhecimento. Porque se a gente pensar, por exemplo, se você é formado numa determinada área, ainda que você tenha o curso superior, não significa que você detém aquele conhecimento de formação básica, Sim. que vai abranger ali as várias ciências. Então, de alguma forma, a gente acaba expondo a fragilidade dos pais ali, né? Não que isso não seja positivo, tudo a gente tem que relativizar, né? Vocês já perceberam como que é verdade. educador, né? Não é que não seja positivo, mas há uma exposição muito grande ali do pai e da mãe, quando, por exemplo, num simples para casa, que seria tranquilo para um professor de química, de física, o pai e a mãe demonstram ausência de domínio, né? Sim, e às vezes também não é só o domínio daquele conteúdo, é o saber ensinar. Porque nem todo mundo sabe ensinar. Às vezes a pessoa ela tem muito conhecimento sobre aquilo, mas na hora de ensinar, ela não tem esse dom, se é que eu posso dizer assim, né? Então, isso também faz diferença. De que maneira esse ensino vai ser passado? Professora Elaine, na sua opinião, então, quais seriam aí os requisitos mínimos para que os pais possam adotar essa educação em casa? Vamos imaginar que mesmo depois de tudo que a gente conversou aqui,
alguns pais adeptos, né, à educação domiciliar. E o que você, como pedagoga, imagina que seria requisito aí mínimo? Eu defendo que os pais tenham, sim, um curso superior até para maior... como que eu vou colocar isso? Para ter uma visão melhor, sabe? Para poder estar passando para os alunos. Porque a didática é muito complicado. Por mais que eu tenha uma didática boa na escola, é aquilo que a gente acabou de conversar. Em casa, o emocional é misturado. Então, eu acredito nesse curso superior. Eu defendo que a escola tem que estar participando, tem que ter essas atividades pedagógicas junto aos pais. Não pode ser um curso, não posso ter o homeschooling livre do jeito que os pais querem. Tem que ter o acompanhamento da escola, sim, com as atividades pedagógicas. Esses pais têm que estar prestando essas atividades trimestralmente, mensalmente às escolas. E essa avaliação no final de cada curso. Mas eu acredito. Pelo projeto, ou me corrijam aí, os pais, eles não são diretamente monitorados pela escola. Eles recebem a escola, ela funciona como se fosse um ponto de apoio. Sim. Né? Porém, ela não fiscaliza o fazer, né? O diário do pai. É isso ou eu entendi errado? Vai ter uma fiscalização. Vai ter uma reunião com os tutores, sim, não é? Eles precisam de tempos em tempos participar de reuniões, apresentar atividades feitas pelas crianças. Então, os pais, eles precisam sim dar um retorno daquilo que está sendo feito. Eles precisam prestar contas, né? Vamos dizer assim, mostrar provas de que está sendo feito e de que está funcionando. Corretamente. Vão ter também reuniões semestrais. Eu acho que entre esses alunos, encontros presenciais, né? Para eles terem essas interações entre eles, né? Vai ter os isso. Pais. Então, os pais vão poder trocar experiências. Sim. São grupos, né? Grupos familiares. Sim, grupos familiares, para que haja essa interação, né? Para que aconteça essa troca. Não só os pais, mas os filhos, as crianças também. Para ter essas interações. Então, aquilo que a gente preocupou no início, de alguma forma, já foi pensado, né? Que a integração social da criança. Sim. Para além da família, a criança ela precisa terá estar inserida socialmente. Rotineiros encontros, seria isso? Sim. Essa interação que vai ser restritiva. Porque vão ser encontros marcados. A professora Elaine não gostou do homeschooling, muito claramente. Vão ser encontros marcados, né? Entre os pais que estão nesse programa. Só entre eles, novamente. Uhum. Né? Então, vai ser aquela interação. Uma interação bem restritiva. Bem restritiva. É muito diferente por mais que aconteça, é muito diferente da interação da escola. Né? Igual a senhora falou, do puxão de cabelo, do saber resolver conflitos. Do jogar borracha do perceber a diferença. Das discussões, da professora falar, resolve aí, né? O sapato desamarrar, você sabe amarrar o sapato, sim, venha o tênis, né? Venha, sabe? Então, são essas questões que muitos pais costumam resolver deixa eu resolver esse choro aqui, vem cá que eu resolvo, né? Ao invés de jogar o problema para a criança. Quando a gente pesquisa sobre essas famílias, né? A gente vê alguns resultados dessa interação, né? Mas até que ponto? Então, tudo isso precisa ser muito bem analisado, né? Como a senhora falou no início, é um assunto quente, é um assunto novo e que tem muita coisa para ser falado, para ser pensado, para ser analisado pontualmente. A gente tem vocês têm alguma notícia assim para nos dar assim de países em que essa prática ela tenha vamos dizer assim, ela tem uma recorrência maior,
porque me surpreendeu o número, né, trazido aí de 7 mil famílias no Brasil. Dentro eu imaginei que a gente não tivesse tantos casos já até, né, de casos já em prática. Mas existem alguns países que adotam isso com mais... A gente tem, hoje ouve-se, né, em média 60 países já praticam o homeschooling. A grande Como maioria opção. como opção. Opção da escola. Como opção da família, né? Tá, mas ali E regulamentados, inclusive, Regulamentados. né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a maioria dos estados praticam e são regulamentados, né? De ter que apresentar, tem que fazer prova, enfim. O Canadá também é um lugar onde se pratica muito. França, tem muito lugar. Tem muita gente praticando a educação domiciliar. E na sua avaliação, na avaliação de vocês acreditam que a pandemia tenha contribuído para que essa opção se tornasse um desejo maior das famílias? Eu acho que contribuiu mais para que se falasse sobre isso. Porque até então, a gente não ouvia falar. Era um assunto muito pouco discutido. E a pandemia veio para trazer esse assunto à tona. Porque quando a gente começou a ver, assim, um monte de meme, né? De pai falando que não aguentava mais, que precisa ir para a escola. Sim. A gente começou a ouvir famílias falando de não, é possível. Inclusive, aqui em casa, a gente gostaria que fosse assim. Então, a pandemia, acho que ela contribuiu, sim. Na verdade, então, a pandemia, ela fez a propaganda do colocou, pôs fogo no parquinho. Pôs fogo no parquinho, eu me lembro. Vários memes de pais, assim, que ficavam extremamente constrangidos com o fato de ter que acompanhar o filho numa atividade quando gostaria de estar lá no futebol. E outros perceberam que, olha, realmente é possível. Outros começaram a ouvir falar sobre a educação domiciliar e se interessaram pelo assunto. Porque viram que é possível. Porque para alguns, de fato, é possível. Uhum. Talvez não seja possível para todos. Talvez nem todos terão acesso. Mas para alguns, é possível. Pelo menos é o que a gente lê. Né? Se você pesquisar sobre o assunto, você vai ver que tem famílias que praticam e que dá certo. Muito bem. Nós já estamos caminhando já para nosso bate-papo aqui, encerrar nosso bate-papo. Mas eu gostaria de fazer ainda algumas considerações. Gostaria de ouvir vocês, por exemplo, sobre quais seriam as maiores deficiências aí, além da interação, da ausência de empatia, vocês conseguiriam identificar, assim, outras deficiências geradas por esse modelo? E claro, volto a dizer, né, gente, nós estamos aqui tratando de um tema extremamente novo para nós, né, educadores, apesar de ser uma realidade já existente entre nós há séculos, né, não podemos deixar de considerar isso. E aí, desde o início, nós falamos aí dessa questão, olha, não vai interagir, pode ter ali alguma situação. Vocês conseguem imaginar, assim, em que medida essa ausência de interação poderia afetar o adulto? Porque a gente fala da criança, mas e essa criança adulta, qual que seria aí o retorno disso ou a consequência disso? Eu acho que hoje a gente já vive uma sociedade bem individualista, né? Tudo é para mim, é no meu tempo, é do jeito que eu quero. As crianças, hoje já têm uma tendência. Antes a gente saía para a rua para poder brincar, para poder correr. Hoje os meninos querem ficar na frente do computador, na frente do celular, na frente de um tablet, né? Então, quando eu incentivo isso, sabe? Eu falo, não, ele já não vai para a escola, ele já não vai interagir ali com... Eu acho que ele pode se tornar um adulto ainda mais sozinho.
Esse sozinho seu soou como egoísta. Sim. Também. Eu acho que quanto mais... Eu até anotei isso porque eu achei isso muito importante. As interações sociais e relacionamentos ensinam a importância do diálogo e interagir com o outro. Quanto mais habilidades sociais forem estimuladas nos primeiros anos, mais comunicativo e relacionado o adulto poderá se tornar. Eu sou muito a favor dessa interação, desse diálogo, de conversa. E eu acho que o ser humano não vive sozinho. A gente precisa um do outro. Desafios, discussões são para o nosso crescimento. E por mais que a gente faça parte de vários grupos, né? Cada grupo tem a sua particularidade. Cada grupo tem algo específico para poder oferecer e contribuir na formação do ser humano. A escola é um desses. Eu gosto muito de usar o termo tribo, sabe? Eu sempre digo que nós somos de várias tribos. Sim. Nós temos a tribo da escola, a tribo do trabalho, a tribo da família. São os nossos pertencimentos, os nossos lugares de pertencimento. E eles são muito importantes. Porque são eles que nos definem de alguma forma. Sim, né? Exatamente. E quando... acho que vocês até conseguiram me dar um posicionamento, né? Nós vamos precisar ainda de conversar muito, de avaliar muitos os resultados. Dessas famílias que você segue em especial, professora Sueli, o padrão social delas, qual que seria? Então, são pessoas que têm condição que têm condições financeiras, né? Tem condição de oferecer ali excelentes atividades externas, né? Adquirir um material de qualidade. Então, são pessoas que têm condição. Esse é um ponto também, né? É um ponto muito, muito importante, porque, como a gente já falou aqui, nem todo mundo vai ter acesso a uma educação de qualidade em casa também. Verdade, verdade. Muito bem, nós então estamos aqui encerrando nossa conversa. Eu gostaria que vocês, olhando para a câmera de vocês, que mandassem aí, que fizessem, né, as considerações finais, enviassem uma mensagem aí para os pais que estão aterrorizados com o fantasma do homeschooling, né? Ou não, estão... ansiosos para que possam aplicar essa metodologia. Eu gostaria que vocês mandassem ali uma mensagem para essas pessoas que estão nos ouvindo. Bom, eu acho que é um assunto rico, é um assunto que precisa de muita leitura, precisa de estudar muito. Penso que o que é viável para um não é para outro, né? E para isso, e por isso, eu sou a favor da regulamentação, para que, se caso aconteça, se caso seja aprovado, que seja feito com consciência e que a gente tenha, assim, o mínimo de prejuízo possível para aqueles que forem viver essa realidade. É isso. Eu quero agradecer o convite, a doutora Cida. Foi muito importante estar aqui nessa discussão. Eu sou a favor da escola regular, adoro essa convivência, adoro essa troca de conversa, de carinho, de desafios. Então, é um assunto polêmico, sim, mas eu defendo muito a convivência junto, essa discussão. E eu não acho que vai ser uma ideia boa esse homeschooling, não. Muito bem. Infelizmente, então, a nossa conversa, que está muito boa, né? Ela chega ao final. Mas eu gostaria de lançar aí em você que nos ouve, né? Que está conosco aí, nos acompanhando em nossos podcasts, a reflexão. Sim. Vamos pensar a respeito. Vamos verificar aí o que essa mudança, essa quebra aí de paradigmas ou para a inclusão de mais uma modalidade, né, pode trazer para a nossa sociedade, para os nossos educandos. Então, eu acho que essa é uma reflexão desafiadora, sim,
E eu costumo dizer que os pais também são educadores. Sim. Nós, na condição de pais, nós somos os primeiros educadores. É onde tudo começa. É onde tudo começa. E vocês colocaram muito bem. Pode haver um conflito, muitas vezes de mistura de papéis dentro da casa, mas nós temos ali o nosso papel, que é um papel extremamente importante, que é aquele de dar as primeiras direções ali para os filhos, né? Então, que fique aí essa reflexão para todos vocês, pais, professores, tios, tias, né? No sentido de não de excluir, mas de avaliar, de analisar. Nós mudamos tantos nossos paradigmas após a pandemia, né? Nós deixamos tantas verdades para trás. Sim. Quem sabe essa não seja mais uma. E eu gostaria também, nessa oportunidade, de agradecer a presença das professoras Elaine e professora Suelen, que tão carinhosamente aceitou esse convite. Eu confesso que é um tema que poucas pessoas se aventuraram a falar sobre ele, exatamente pelo ineditismo que esse tema representa. É algo que ainda não foi regulamentado, né, no nosso país, mas que está em curso, em discussão. Então, por isso mesmo, eu agradeço muito por vocês terem aceitado aí essa roda, esse bate-papo, e quero convidar vocês a nos visitar, né, a visitar as nossas redes sociais, as redes sociais do Grupo Educacional IPEMIG, que preocupado com essas inovações, com tantas novidades, né, desafia até as questões que ainda não estão definidas, né, mas se desafia ao trazer esses temas para o nosso debate, para a nossa conversa. Convido vocês, então, a nos visitar, a nos assistir, a deixar o seu like lá para nós, né? A sua opinião, inclusive a opinião de temas para futuros podcasts. Nós temos aí muitos temas na área educacional e o educador, ele tem que se reinventar o tempo todo, ele tem que se desafiar o tempo todo. E é nessa toada, né? Com esse pensamento que nós, do Grupo IPEMIG, continuamos produzindo aí aquilo que nós entendemos ser o melhor para vocês. Então é isso. Muito obrigada e até o próximo podcast.